Há 118 anos, dois visionários se juntaram para criar a primeira escola de comércio do Brasil. De lá para cá, a FECAP não parou de juntar. Juntamos sonhos, somamos esforços, aproximamos talentos e empresas. Juntamos quem é diferente, unimos fronteiras, colecionamos conquistas. Somamos conhecimento, unimos a tradição e o novo. Juntos, misturados, conectados. O que nos junta vai além do espaço físico da sala de aula. O que nos une é o espírito alvarista de trabalho em equipe, cooperação e inovação. Estar junto é ter alguém com quem contar. Estar junto é ter alguém para nos incentivar. Junte-se a nós. Juntos, iremos cada vez mais longe. Na FECAP, a gente realiza juntos. FECAP. 118 anos juntando tradição e juventude. Meu nome é Dilson Ferreira, eu sou nacional das participações e alunos. Importantes informações para todos. Boa tarde. Meu nome é Dilson Ferreira, eu sou o primeiro coordenador-geral do PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Agradeço muito a participação de cada um de vocês que está nos assistindo, empresários e alunos. O conteúdo deste evento certamente trará importantes informações para todos. Em especial, agradeço a presença do Paulo Hartung. Paulo, neste momento de tanta incerteza e tanta informação não confiável, contar com a sua opinião será de grande valia para todos nós. Além de adicionar a bem-sucedida experiência que você possui na administração do seu Estado, nos propiciará a oportunidade de contarmos com sua visão sobre a solução dos graves problemas nacionais e as importantes perspectivas da nossa economia. Contamos com a participação do Edson Barbeiro, coordenador do Centro de Empreendedorismo da FECAP, e do Fábio Mortara, meu colega na coordenação do PNBE. Ambos administrarão as perguntas dos senhores para o Paulo. O Edson também fará um breve relato do projeto Liderança Empresarial Cidadã. E o Fábio apresentará nosso palestrante, o Paulo Hartung. Também quero anunciar que, no encerramento deste evento, teremos a oportunidade de ouvir as palavras do reitor da FECAP, o sempre presente e apoiador de nossas atividades, o professor Edson Simoni. Bom que o Edson esteja aqui com a gente nesta tarde. Senhores, o tema de hoje, o empresário, a política e o meio ambiente, é parte integrante do projeto Liderança Empresarial Cidadã e dará continuidade ao trabalho conjunto destes últimos anos entre a FECAP e o PNBE na preparação dos alunos para a vida profissional. Reconhecemos que as recentes grandes mudanças impostas pela economia e pela sociedade requerem um esforço ainda maior por parte dos alunos. Vou aproveitar essa oportunidade e fazer uma breve apresentação do nosso PNBE. A entidade foi fundada no final da década de 80, 33 anos atrás. Foi fundada com um foco na formação do pensamento da classe empresarial a respeito dos principais temas nacionais. Fomos discutidas sempre dentro de um regime apartidário, de uma forma transparente,
ética e sempre propositiva. Como consequência dessa postura, os associados do PNBE são empresários cidadãos que têm, além dos resultados de suas empresas, que se preocupar com a construção de um Brasil melhor. Quando falamos de um Brasil melhor, buscamos um país que seja socialmente justo, ambientalmente sustentável, eticamente responsável, economicamente forte e, importante, politicamente democrático. E eu insisto, eu repito, politicamente democrático. Muito obrigado a todos. Nós agora vamos iniciar nossos trabalhos e eu passo a palavra para o Edson Barbeiro. Muito bem, boa noite a todas e a todos. Grande privilégio estar aqui e um grande agradecimento a todos que estão aqui presentes, inicialmente ao PNBE e, muito particularmente, ao Paulo Hartung, que nos abrilhanta neste evento. Vocês todos que estão aqui nos acompanhando já devem conhecer o Conexões Empresariais, que é esta iniciativa da FECAP para levar conteúdos relevantes, conectados, acionáveis para o mundo dos negócios, o mundo das empresas de todos os portes. A iniciativa que nasceu no ano 2020 e que tem ganho força, tem ganho intensidade, tem ganho relevância na nossa casa. Em particular, hoje começamos, como o Dilson muito bem colocou, aliás, muito obrigado, Dilson, pela fala, com uma série que nós vamos chamar de Projetos de Liderança Empresarial Cidadã. Entre as grandes temáticas que nós consideramos importantes para o mundo das empresas, talvez as de mais relevo no mundo de hoje, é pensarmos as empresas enquanto impactantes, relevantes para a sociedade, para stakeholders, nas mais diversas perspectivas, social, ambiental, de governança, entre outras visões possíveis. Então, nos aproximamos, PNBE e FECAP, mais uma vez, duas instituições que já atuam em conjunto já há muitos anos, para trazer esse debate à sociedade. É isso que começamos hoje muito bem, Começamos hoje com o Paulo Hartung, o Fábio Mortara o apresentará, mas é uma pessoa quase que dispensa a apresentação, e que tem sido um militante muito relevante nessa temática. Aguardem aí os demais também, nós teremos muitos outros eventos que vão discutir esse assunto, que impacta todos nós que estamos aqui hoje. E no mundo inteiro, realmente precisamos. Notadamente no Brasil, um país desigual, um país de grande potencial florestal, de grande potencial agrícola, de grande potencial da natureza. Devemos ser, no Brasil, protagonistas desta discussão. Espero que comecemos hoje uma parceria, ou reforcemos uma parceria que vá trazer à sociedade, não é, Paulo, Fábio, todos vocês, Gilson, discussões importantes e relevantes. Passo, então, ao Fábio Mortara, meu amigo, tenho a honra aí de apresentar o Paulo Hartung a todos, e esperamos aprender muito. Muito obrigado, Edson, é um prazer, boa noite a todas e a todos, apresentar Paulo Hartung. Paulo Hartung é economista, formado na Universidade Federal do Espírito Santo, em 78, e é professor honoris causa pela Universidade de Vila Velha e doutor honoris causa pela própria Universidade Federal do Espírito Santo. Paulo tem uma longa carreira política, foi governador do Espírito Santo, não uma, não duas, mas 3 vezes governador, e senador e prefeito de Vitória, deputado federal e deputado estadual. Atualmente, o Paulo Hartung comanda a Indústria Brasileira de Árvores, que é uma associação que reúne a cadeia produtiva das árvores cultivadas para fins industriais. O Paulo Hartung é membro do Conselho do Renova BR e Todos pela Educação. Participa também do Instituto de Estudos da Saúde, criado por Armínio Fraga, e integra o Conselho Consultivo de Educação do Estado de São Paulo, por indicação do Instituto Ayrton Senna. Paulo Hartung, em 2019, foi nomeado conselheiro do Conselho Consultivo do Departamento de Pesquisas Judiciárias, do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Esse ano passou a integrar o Conselho do SEBRE, que é o Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Paulo Hartung participou também na iniciativa privada, como o Edson lembrou, essa questão empresarial, como conselheiro administrativo da EDP do Brasil e da Veracel de Celulose.
Foi também diretor de Desenvolvimento Regional e Social do BNDES durante o governo Fernando Henrique Cardoso. A convite da Embaixada Americana do Brasil, participou de programa intensivo sobre administração pública e sistema político nos Estados Unidos em 97. Com a palavra, o governador, presidente da IBA, Paulo Artung. Paulo, não conseguimos ouvir, seu microfone. Seu microfone. Boa noite a todos. Vamos repetir. Queria saudar carinhosamente a todos que estão participando, todas que estão participando, saudar o Dilson, o Barbeiro, o Mortara, saudar o PNBE, saudar carinhosamente a FECAP, que organiza esse evento. Enfim, estou muito feliz de estar junto com vocês, inaugurando uma série, pelo que o Barbeiro apresentou, né? Numa temática interessante, né? Empresário cidadão, a política e o meio ambiente, né? Então, assim, eu vou começar trabalhando a ideia da política, né? Evoluir pela questão ambiental, pela questão da sustentabilidade e chegar no papel da sociedade civil e, consequentemente, do empresariado, né? Então, eu vou nessa direção, vou ser conciso, vou tuitar para vocês, né? Para que a gente não tenha monólogo, tenha algum diálogo aí, eu possa responder perguntas e dialogar com vocês. Então, assim, começando pela política, né? De vez em quando as pessoas falam assim, a política está vivendo um desgaste, né? Na caminhada humana. Eu sempre respondo assim, a política, não. O que tem perdido relevância são as instituições políticas, e é diferente para que a gente possa refletir. A política é uma belíssima descoberta humana. Eu digo assim, quando nós humanos descobrimos a política, nós nos tornamos mais humanos, né? Sem a política, era a prevalência da força, da brutalidade, para não dizer da barbárie, né? A política é o diálogo, é a construção de caminhos que buscam maioria de apoio na sociedade. Então, assim, essa é a primeira observação que eu queria fazer. Aí, se eu falei que as instituições políticas estão vivendo um sombreamento, né, nesse momento da vida humana, o que elas precisam? Né? Elas precisam ser atualizadas. Essa é a questão, né? É um desafio no Brasil, é um desafio nos Estados Unidos, é um desafio na Europa, é um desafio na Ásia e assim por diante. Elas precisam de um processo de atualização. A vida está mudando, a vida mudou e está mudando velozmente em função do impacto das novas tecnologias, do avanço do conhecimento humano. As mudanças são brutais, né? As pessoas estão aí comprando virtualmente, né? Agora na pandemia, então, isso é uma tendência que acelerou a digitalização, sabe? Quer dizer, as cadeias globais de fornecimento, elas se organizaram de uma maneira muito diferente, porque a logística permitiu isso, porque a comunicação permitiu isso. Então, a vida mudou, está mudando rapidamente e as instituições políticas ficaram paradas no tempo. Elas precisam ser atualizadas. Assim, só dando um exemplo, quando eu vi o Congresso Nacional funcionando na pandemia, aqui nos Estados Unidos, na Europa, quando eu vi o Judiciário funcionando, não precisando de deslocamento de parlamentar ou de juiz, né? E conseguindo decidir questões importantes, eu acho que ali eu vi uma pista daquilo que eu chamo atualização das instituições políticas, né? E dentro disso de atualização até da democracia liberal, da democracia representativa. Então, eu já tuitei a primeira parte, Barbeiro, aí da minha intervenção. A segunda parte é a questão do meio ambiente, o segundo tema que está embutido nesse título aqui. Esse era um assunto, há poucos anos atrás,
que era tratado basicamente pelos militantes, chamados de ambientalistas, e pela academia, né? E mais poucos, né, que se interessavam pelo tema, né? Isso virou, essa chave já virou no mundo. Barbeiro tocou no tema aí, sabe, mostrando essa virada, quer dizer, virou pela atitude dos consumidores. Vamos ser claros, assim, os consumidores, somente os jovens consumidores, eles querem rastreabilidade de produto, querem saber do pós-uso do produto e por aí vai, né? É uma outra cuca, né? Usando a expressão de um professor meu, é uma outra mentalidade, né? Então essa questão ela está impactando todo mundo, né? Você vê o conceito de ESG, ele está posto, né? Assim, você pega aí, eu falei do consumidor, vão virar para o investidor, quer dizer, os grandes fundos do mundo, né? Você vê aí os comunicados de WestRock e tantos fundos de investimentos no mundo, eles estão mirando a alocação do seu dinheiro em projetos que têm um compromisso ambiental, social e de governança, aí entrando a questão da diversidade, que é uma questão muito importante. Então, essa é uma questão que está posta em cima da mesa, nesse tempo que nós estamos vivendo, né? O Brasil vive, eu vou entrar já numa questão concreta, o Brasil vive uma contradição, né? Por um lado, ele tem tudo para fazer o que o Barbeiro falou, ter protagonismo nessa agenda. Por quê? Maior floresta tropical do mundo dentro do nosso território, maior biodiversidade, 12% da água doce do mundo. Nossa matriz energética é uma matriz energética que tem 45% de fonte renovável. Então, assim, é diferenciado no mundo, se você pegar a média no mundo. Quer dizer, o Brasil ele é robusto por um lado, né? É o ponto forte, mas tem uma fraqueza do outro lado. Fraqueza é o que nós assistimos nos últimos anos. A evolução da ilegalidade na região amazônica, só para dar um exemplo, né? Desmatamento, queimadas, grilhagem, sabe, um conjunto de garimpo ilegal, um conjunto de atividades ilegais, né? Então, assim, nós estamos com a bola na frente do gol, o gol está sem goleiro e pelas condições de hoje nós estamos chutando fora. É isso, assim. Então, esse é um tema que nós temos que estar mobilizado. Esse ano nós já tivemos a cúpula do clima, né? Você vê que a Europa montou um plano de recuperação econômica pós-pandemia, um plano econômico verde. Estados Unidos, eleições presidenciais, Biden eleito, das primeiras atitudes, levou de volta os Estados Unidos para o Acordo de Paris e convocou a cúpula do clima, né? E já realizou a cúpula do clima buscando que os países ampliem a sua ambição em termos de metas de descarbonização. Então, assim, é isso que está em cima da mesa, né? Esse ano, além da cúpula do clima, nós temos 2 grandes eventos no mundo. Nós temos a COP da biodiversidade, que vai acontecer na China, e temos a COP do clima, que vai acontecer na Inglaterra. Então, assim, esse é um tema, quer dizer, quando a gente pensa assim, como é que coloca de pé o Brasil depois dessa pandemia? Como é que ele sai caminhando com força depois da pandemia? Esse é um campo de oportunidade. Não é o único, né? Não é o único. Assim, você tem um outro campo de oportunidade que é a infraestrutura do país, que é precária, que é precaríssima, né? Rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, energia, transmissão de dados. Quer dizer, nós estamos aí às vésperas de ser lançado o edital do 5G, quer dizer, transmissão de dados, telecom, isso virou produto de primeira necessidade na vida humana, nessa imposição de uma vida diferente na pandemia.
Quer dizer, mas assim, a questão ambiental é uma questão robusta para a gente pensar esse país crescendo, enfrentando os seus problemas, gerando emprego, gerando renda e assim por diante. Como eu quero ser breve para a gente poder conversar, eu já vou pular para o terceiro tema. Então, assim, eu acho que a questão ambiental é estratégica, né? Assim, vamos só para recapitular, né? Política, ferramenta civilizatória, né? Ferramenta civilizatória. Meio ambiente é uma pauta que é uma grande oportunidade para o nosso país. Esse país que é o eterno país do futuro que não chega. E não chega não é por culpa de ninguém fora do país, não. É por culpa das próprias lideranças do país, né? Então, nós temos em cima da mesa, de novo, uma oportunidade, que eu disse, inclusive, não é a única. Você tem a questão da infraestrutura, você tem a questão da educação básica no país, que nós precisamos endereçá-la definitivamente, quer dizer, e já está provado que não é dinheiro, sabe? Nós quase dobramos o dinheiro como proporção do PIB nos últimos anos e não conseguimos mexer o ponteiro significativamente do PISA do nosso país. Então, assim, só que nós temos experiências boas. Sobral é uma experiência boa, Ceará é uma experiência boa, o Espírito Santo, nós produzimos uma experiência exitosa, saímos de 11º lugar no IDEB, fomos para o 1º lugar em português e matemática, mostra que tem caminho, né? Então, se a gente endereçar essas questões, e a questão ambiental tem um centro importante, tem uma centralidade nessa retomada, a gente coloca o nosso país de pé. Que, por último, é o empresário cidadão. Na verdade, o que nós precisamos é de uma sociedade civil ativa. Isso que nós precisamos. Vou dar um exemplo importante do ano passado. Quer dizer, 2019 e 2020, a ilegalidade ela avançou na região amazônica, como eu já disse. Isso começou a gerar indignação dentro do nosso país, porque os brasileiros sabem a importância daquela floresta em pé. O próprio regime de chuva que alimenta esse agro poderoso que nós temos no Brasil tem a ver com aquela floresta em pé. Então, assim, isso teve uma reação no Brasil, teve uma reação no mundo, né? E foi muito curioso, porque eu vivendo em São Paulo, comecei a ser procurado por diversos setores para que as entidades empresariais, tipo a nossa, a IBA, tipo a ABAG, lá do Marcelo e outras, produzissem um documento para o governo central mostrando a preocupação, porque os sinais, inclusive dos nossos clientes mundo afora, eram um sinal de insatisfação com o que estava acontecendo no Brasil. E olha que aí é uma coisa interessante, Barbeiro, porque começou uma discussão de entidades, e você já vê as entidades que eu estou falando, já é um outro tipo de entidade no Brasil, né? De um corte diferente das entidades tradicionais que vieram pela nossa história afora. Mas aí, no debate, a conclusão é que não tinha que ser assinado simplesmente por entidades representativas. Que o documento a ser enviado para o governo, seria enviado ao vice-presidente da República, que é o presidente do Conselho da Amazônia, deveria ser assinado pelas empresas. Inédito isso no Brasil. Pelas empresas, pelos CEOs das empresas. E aí nós começamos a coletar assinatura. Para nossa alegria, né? Quer dizer, o documento logo começou com mais de 34 assinaturas, e quando foi entregue já tinha mais de 80 assinaturas, e você olhar as assinaturas que estão lá, todos os grandes grupos empresariais, todas as companhias relevantes do nosso país ali presente. Quer dizer, eu acho que é isso, nós precisamos de uma sociedade ativa. Muita gente quando via o Espírito Santo na mão do crime organizado, que não conseguia pagar salário, não conseguia pagar fornecedor, e depois viu o Espírito Santo levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, de mau exemplo virou bom exemplo, né? Me perguntava, qual é o segredo? Né? Qual é o segredo? Mas me perguntava, indicando assim que o segredo era simplesmente o governador que os capixabas tinham eleito. Eu disse, o segredo é diferente. O segredo é que a sociedade colocou a mão na massa, né? É claro que o líder sempre é importante, né?
As máquinas são maravilhosas e nesse tempo que nós estamos vivendo, as máquinas são super importantes, mas não substitui os homens, né? Não substitui os homens, as mulheres, não substitui o papel que é esse aqui, de olhar no fundo do olho, conversar, argumentar, convencer, motivar, mobilizar e colocar um outro rumo na história. Então, assim, eu acho que a sociedade civil brasileira, ela tá muito ativa. Você vê agora esse movimento das vacinas, né? A Trajano liderando, importante esse movimento. Ela está muito ativa, mas ela tem que crescentemente colocar o pé firme na caminhada da construção de um Brasil onde esse imenso potencial, eu digo assim, o Brasil é um dos países que tem o maior potencial no mundo, mas nós vamos ter capacidade de transformar esse potencial em oportunidades para a nossa gente, para o nosso povo, principalmente para os jovens, para que eles acreditem no nosso país. É possível, né? É possível, né? Eu sou um leitor inveterado, gosto muito de história, gosto muito de biografia, né? Eu sei que ali tem muita ficção, mas ajuda a cabeça da gente a pensar, a ver como é que problemas foram enfrentados em tempos diferentes, em condições, com meios completamente diferentes. Ajuda a reflexão, né? E uma coisa, para mim, na história fica claro, quando você tem, sabe, lideranças efetivas, né? Lideranças com espírito público, lideranças com visão de longo prazo, né? Uma visão olhando para os filhos, para os netos, para as futuras gerações, e combina também uma sociedade que pede passagem, que quer participar, que quer contribuir, né? Que quer ajudar a solução das coisas. Essa combinação, eu diria assim, ela é gol de voleio, né? Aquele gol de placa que você tem no futebol. Então, assim, eu paro por aqui, Barbeiro, porque eu acho que, como eu disse anteriormente, eu acho que usei o tempo com economia, né? Sou economista, tem que usar o tempo com economia, para a gente poder maximizar a possibilidade de responder perguntas e tirar dúvidas e debater ideias, mas quero parabenizar muito a vocês, né? Eu acho que é isso, o movimento de vocês, né? Uma academia com um movimento empresarial, o movimento de vocês é uma parte disso que eu estou falando, né? Sabe? Sabe? É colocar esse pé na caminhada para o Brasil parar de seguir caminho errado, né? Tinha um professor meu que falava assim: passarinho que acompanha morcego acorda de cabeça para baixo. O Brasil precisa parar de acompanhar morcego, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Assim, eu não gosto dessa Constituição detalhista nossa, mas é a que nós temos, ela foi importante para a transição do nosso país, né, de um regime autoritário para um regime democrático. Mas, assim, se eu tivesse que colocar um artigo na Constituição, Barbeiro, eu colocaria um só, né? Ficaria proibido no país reimplementar políticas que já deram errados, políticas públicas que já deram errado no próprio país e mundo afora, né? Eu acho que se a gente tivesse essa proibição, eu tenho certeza que esse país nosso já estaria voando, mas iria voar a partir de uma decisão dessa. Nós precisamos entre o caminho fácil da demagogia, do curto prazo e o caminho certo, nós precisamos tomar coragem e enfrentar o caminho certo. Por que eu falo tomar coragem? Porque o caminho certo não é um caminho de conforto, não, sabe? Você seguir o caminho certo, você tem que dar muito duro para convencer a sociedade, muitas vezes passa privação aqui para poder, sabe, viver muito melhor um pouco à frente. Então você tem que explicar isso para a população e ganhar o coração e a mente da população para isso. Mas eu acho que nós precisamos fazer essa experiência no Brasil, sair desse flerte com populismo, com curto prazo, com ideias que já deram errado e seguir um caminho certo, né? Porque, assim,
As experiências estão aí. Nós, fizemos uma indústria naval, deu errado. Fizemos a segunda, deu errado de novo. Fizemos a terceira agora no pré-sal, né? Aí a gente fala de pré-sal, quer dizer, olha o que a Noruega fez e está fazendo com o dinheiro do petróleo. Olha o que nós estamos fazendo. Então, assim, eu acho que a gente tinha que proibir repetir erros e tinha que permitir copiar boas experiências. O país não pode ter vergonha, as instituições públicas e privadas não podem ter vergonha de buscar as boas experiências. Muitas vezes você não vai implantar igual, você adapta a sua realidade, mas eu gosto muito de dizer que, assim, coisas importantes que nós fizemos no Espírito Santo, que hoje iluminam políticas públicas no Brasil, não nasceram no Espírito Santo. Muitas nós fomos buscar em outros estados, fora do país, sabe? Isso inspirou a gente a montar bons projetos, bons programas, inclusive montar um programa de avaliação dos próprias políticas públicas para que elas não sejam destinatário de desperdício de dinheiro. Então, paro por aqui, Barbeiro, e fico à disposição aí para conversar sobre tudo, sobre meio ambiente, sobre política, sobre democracia, sobre participação empresarial cidadã e sobre os temas do Brasil que estão aí no dia a dia. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado por enquanto. Nós que agradecemos, viu, Paulo? Fábio, por gentileza. Oi, Paulo, já temos algumas perguntas. A primeira, eu vou fazer duas, porque acho que elas estão muito ligadas uma com a outra. Excelente, brilhante apresentação. A primeira é de Ronald Carvalho, que é do PNBE e que é um conhecido seu de longa data, né, que manda um abração seu lá do Espírito Santo, que pergunta quais são seus planos para o futuro político. Só um amigo pergunta isso, né, Paulo? E a segunda... Amigo é o que faz pergunta difícil, né? Difícil, exatamente. Mas vamos lá. E o Fábio Mortara emenda a pergunta perguntando quais são as chances reais dos setores democráticos e progressistas do Brasil de viabilizarem uma candidatura à presidência em 2022? Olha, vou começar pelo Ronald, que é um... Aliás, essa pergunta é de dois queridos amigos, né? O Ronald é um querido amigo de muitos anos e pergunta sobre a minha trajetória política, né? Então, assim, ele conhece com uma palma da mão dele, então eu tenho que falar para os que estão nos acompanhando aí, quer dizer, eu disputei 8 eleições na vida, fui eleito 8 vezes, exerci 8 mandatos, e, quer dizer, comecei a minha vida na área privada, comecei como microempresário, na área de papel, né? O Fábio sabe disso, que eu já contei isso para o Fábio. Na área de papel, eu logo que saí da universidade, eu montei uma editora e gráfica com mais 2 sócios. Então, comecei como microempresário, depois fui para a vida pública. Quando eu terminei o mandato na Prefeitura de Vitória como prefeito, não tinha reeleição naquela época, né? Por mim não teria nunca. Eu acho que esse instituto não foi uma boa ideia para um país como o nosso, com as instituições que nós temos. Qualquer coisa a gente pode conversar sobre isso, mas não tinha reeleição, então eu terminei o mandato, fiquei sem mandato. O presidente Fernando Henrique me convidou para ser diretor da área regional e social do BNDES. Nós estávamos reposicionando a área social do BNDES nessa época e foi uma experiência magnífica na minha vida profissional. Saí do banco para tentar ser governador. Eu falei que as eleições que eu disputei, eu fui bem sucedido, mas teve uma convenção partidária que eu disputei e perdi, né? A história lá, os capixabas conhecem bem. E aí eu não saí ao governador, saí ao Senado e virei senador, né? Tive a experiência como senador. Depois eu vim ser governador do Espírito Santo, uma quadra dificílima, o Estado estava nas mãos do crime organizado, folha de pagamento atrasada, enfim, um caos, assim, uma miniatura daquilo que a gente viu no Rio de Janeiro. Assim, miniatura porque o Rio de Janeiro é maior, tem população maior, mesmo que os 2 estados, como todos os estados, são regidos pelas mesmas leis no nosso país. Então, assim, fizemos 2 mandatos de governador,
e conseguimos reorganizar o nosso Estado, aquilo que eu já falei aqui. Depois, em 2010, né, quando terminei o meu mandato, as pessoas queriam que eu disputasse o Senado, e eu abdiquei dessa ideia e fui para a área privada. Voltei para a área privada, por mais uma experiência na área privada, como o Mortara falou aí. Eu fui conselheiro, fui do Conselho Administrativo da EDP Brasil, uma experiência ótima, num campo importantíssimo, que é o campo da energia, e fui do Conselho Administrativo da Veracel, que é celulose lá no extremo sul da Bahia, uma outra experiência que conecta muito com o que eu estou fazendo na atualidade. Mas quando em 2010 eu fui para a área privada, eu achei que ali eu já tinha encerrado o meu ciclo, né? Quando chegou em 2014, na visão da minha esposa, Cristina, que é psicanalista, eu tive uma recaída, né? E aí disputei a eleição mais uma vez, quando a família já dava como favas contadas que eu já tinha virado essa página e assim por diante. Foi legal, assim, eu não acho que foi bom, porque se os 2 mandatos primeiros de governadores foram importantíssimos para tirar o Espírito Santo daquela quadra dificílima que o Espírito Santo vivia, o terceiro mandato, eu acho que projetou o Espírito Santo no Brasil, né? As políticas públicas, nós fomos para a melhor educação do país, nós fomos para a menor mortalidade infantil do país, nós fomos para a segunda expectativa de vida, ficamos atrás só de Santa Catarina, mesmo assim, acima de 60 anos, vivendo mais do que os capixabas, vivendo mais do que os catarinenses. Então, a experiência que acabou transbordando para o Brasil a qualidade do trabalho que estava sendo feito no Espírito Santo. Então, assim, quando eu terminei esse trabalho, eu tinha clareza. Na verdade, quando eu comecei o terceiro mandato, eu disse isso, que era um final de ciclo, que eu ia ralar muito, ia dar o melhor do que eu tinha, um time muito bom. Eu sempre trabalhei com equipes maravilhosas ao meu lado. Eu não acredito em andorinha só, eu acredito em time, né? Eu não acredito em improviso, eu acredito em planejamento, gestão. Você precisa ter metas claras do que você quer, gerenciar essas metas intensivamente, né? Assim, senão você não chega aonde você deseja. Então, assim, quando eu fui para o terceiro mandato, eu fui como um final de ciclo, né? Assim, e aí fui para a vida privada, mas fui para a vida privada com a consciência cidadã. Por isso que o Mortara falou, olha, fez uma lista aí de atividades voluntárias que eu participo hoje. Estou lá, sou conselheiro do Renova BR para formar novos líderes num país que tem um déficit de liderança enorme. Estou lá no Todos pela Educação com a Priscila para a gente escalar essas boas experiências educacional Brasil afora. A Viviane me convidou para estar no Conselho Educacional de São Paulo. Estou lá dando a minha contribuição, a minha experiência e assim por diante. Estou lá no Movimento Cívico Agora, que é uma plataforma de formulação de políticas públicas. Então, assim, estou dando a minha contribuição, participo de tudo que me chamam, faço palestra, escrevo artigos, dou entrevista. Eu acho que assim, indo no Ronald, eu acho, Ronald, que é isso que eu vou continuar fazendo. Estou gostando muito, né, do que estou fazendo, estou adorando presidir a IBA, né, uma experiência interessante numa agroindústria que, numa hora que o Brasil está vivendo a desindustrialização, esse setor só cresce. A carteira de investimento que está acontecendo agora passa de 50 bilhões de reais. Nós vamos inaugurar quase uma planta por ano, né? Não é o assunto daqui, mas eu acho que toca. Um setor que o Brasil não deve nada a ninguém. A produtividade da nossa floresta cultivada, né, da nossa floresta cultivada, floresta plantada, a produtividade dela é a maior do mundo. Não tem ninguém que bata o Brasil em produtividade florestal. E as pessoas falam assim, não, mas isso aí é a terra brasileira, é o clima brasileiro. Não, é a ciência aplicada, desenvolvida numa área de produção que desde o início, né, desde a década de 70, ele ambicionou entrar no mundo, entrar nas cadeias globais de suprimentos, e eu acho que esse é um outro segredo do sucesso desse setor. Então, assim, estou gostando do que estou fazendo. O Mortara me pergunta
que vai acontecer em 2022? Assim, eu respondo assim diretamente, assim, o que vai acontecer em 2022 vai ser produto do que nós estamos vivendo em 2021. Assim. O que eu quero dizer com isso? Tem vacina ou não tem vacina? Quer dizer, tem um déficit de vacina, população brasileira, diferente da população francesa, quer ser vacinada. Se você fizer uma pesquisa, passa de 90% dos brasileiros que querem ser vacinados. Então, assim, sabe, como cuidou da pandemia, né? Assim, isso é que vai formar o ambiente de 2022. Como cuidou da economia, né? E da economia que eu falo é aquilo que chega na população. Nós estamos aí com um volume de desempregados no nosso país assustador, né? Sim. Já era grande antes da pandemia, ampliou, né? Nós temos já um mercado informal fruto desses desarranjos que nós temos no país, quer dizer, essa burocracia, esse inferno que é a vida de quem quer produzir, gerar oportunidade, gerar emprego e assim por diante. Nós temos mais de 40 milhões de brasileiros e brasileiras vivendo na informalidade. Então, assim, o que vai ser 2022? É o produto do caminho que nós estamos trilhando em 2021. O que eu quero dizer com isso politicamente? É que essas análises que são feitas aí, precipitadas, eu não acredito nelas, né? Então, assim, isso é um processo. Um craque de pesquisa de opinião, lá quando eu estava disputando a primeira ou a segunda eleição, ele me falou uma coisa, Paulo, quando está longe da eleição, não olha pelo tamanho da aceitação dos candidatos. Por quê? Porque isso é recall. Às vezes fica, às vezes derrete no processo. Mas eu olho para onde, então? Olha para a rejeição. Então, acho que eu estou dando uma dica, Mortara, boa, para você pensar a política brasileira. Olha para a rejeição. Está muito longe da eleição, tem muito chão pela frente. É possível que outros atores políticos do campo democrático, que é a sua pergunta, para não fugir em nenhum detalhe, tenha relevância no ano que vem? É totalmente possível, né? Evidentemente que tem que ter conexão com os brasileiros, tem que ter fio-terra, né? E chegar lá na Dona Maria, no Seu Pedro, no produtor rural, na turma que está no centro urbano, lutando com dificuldade no comércio, na indústria, assim por diante. Tem que conversar com o Brasil e com os brasileiros. Então, assim, é possível? É possível. Eu acho que o que eu tiro de mito de cima da mesa, Mortara, é o seguinte: não tem quadro definido em 2022, ao contrário do que a gente de vez em quando lê, já está definido, vai ser assim, vai ser assado. Pode até ser, né? É uma das hipóteses, mas tem muitas outras hipóteses que também estão no processo. Lembrar aí essas eleições do Chile agora, quem viu as eleições do Chile, vê qual é o fenômeno eleitoral, uma surpresa. As forças tradicionais contando com o resultado, o povo foi lá, votou em outros candidatos, né? Fez renovação, trouxe gente nova para o parlamento, que é um parlamento que vai reescrever, vai escrever a nova Constituição do Chile. Então, assim, olhar o que está acontecendo no mundo, o eleitor não entra em campo fora da hora, assim. Se você quiser saber quem discute muito 2022 hoje, são os próprios políticos e os jornalistas, né? Assim, e pouca gente mais. Quando você chega mesmo na sociedade de carne e osso, as pessoas estão preocupadas com outra coisa. Quer dizer, o microempresário está ali preocupado como é que mantém viva a empresa dele num quadro desse que já fechou, já abriu, já fechou de novo, uma coisa muito descoordenada e assim por diante. Quer dizer, ele quer saber disso. O trabalhador que perdeu a carteira assinada, ele quer voltar a ter a carteira assinada, né? Sabe? E por aí vai. A preocupação das pessoas hoje é outra. Lá na frente, e bem na frente, bota chão, aí a população vai ligar, vai sintonizar, né, na frequência do processo de escolha de presidente. Hoje as prioridades do povo e o dia a dia do povo tá completamente em outra frequência.
Desculpe ter falado demais. Pô, o tempo é escasso e as perguntas se avolumam. Edson, quer fazer a próxima, Edson? Você? Sem dúvida, sem dúvida. É do Mário e do Flávio Bittmann. Sem dúvida. Temos aqui algumas perguntas. Eu vou destacar uma pergunta. Vou fazer aqui, Paulo, um apanhado de algumas perguntas que a gente ouve, que se refere, assim, quanto que a questão ambiental, digamos assim, veio para realmente ser resolvida no Brasil. Minha questão é a seguinte: desde os anos 90, já se fala que há pressão sobre as empresas poluidoras, etc. Por que, desta vez, a onda de ESG faz um sentido que a gente pode, como investidores, a gente pode, como empresários, população, acreditar que o universo da sustentabilidade vai ser, digamos, mais permanente, definitivo no universo empresarial? Eu queria ouvir um pouquinho nesse aspecto, se você achar interessante. Quer dizer, nós estamos numa urgência, né? Eu acho que numa urgência ambiental. Eu acho que tudo que eu leio, eu não encontro um desafio como a questão climática na caminhada humana, um desafio de tal magnitude na caminhada humana. Essa questão foi entrando, esse debate, essa compreensão, ela foi evoluindo, né? Então, assim, por que agora, sabe, a aposta minha é que pegou no tranco, né? Usando uma expressão popular aqui. É porque tem uma combinação, assim, de 3 elementos importantes e, simultaneamente, o consumidor passou a olhar esse assunto como um valor, né? A questão da sustentabilidade. Eu disse aqui, o consumidor está querendo saber de rastreabilidade, de onde veio o produto, quais as condições que ele foi produzido, teve trabalho escravo, teve trabalho infantil, né? Teve desmatamento. Assim, essas são questões que entraram na avaliação do consumidor, e o consumidor, ele puxa, sabe, a atividade econômica, o setor produtivo, em função da sua atitude. Esse é um elemento, Barbeiro, mas tem um segundo elemento, o investidor, que eu disse aqui. Os grandes fundos de investimentos, você vê as cartas que eles têm produzido sobre o tema e as atitudes que eles têm produzido sobre o tema. Quer dizer, esse mundo de matriz energética com muita presença da energia fóssil, sabe? Ele está perdendo dinheiro, objetivamente, ele está perdendo atratividade. Quer dizer, essa atratividade está andando na direção da eólica, da solar, né? De ciência para desenvolver outras fontes, da biomassa e assim por diante. Então, assim, você tem o elemento do consumidor, tem o elemento do investidor, dos grandes fundos de investimento. Eu vi um número assim, quer dizer, hoje interessado em questões ambientais, você tem um dinheiro que chegaria próximo a 100 trilhões de dólares, né? Quer dizer, isso é definitivo, né, para mudar o rumo das coisas. E tem um terceiro elemento, quer dizer, os governos. No ano passado, a Inglaterra, fruto desse debate dos consumidores, ela já lançou uma consulta para tentar definir, sabe, o que ela aceita como produto para ser produzido, para ser consumido pelos ingleses. Então, assim, você teve a primeira consulta da Inglaterra, depois da União Europeia. Então, assim, você junta consumidor, investidor e estrutura de governo. Então, assim, é isso que me dá a certeza que essa é uma questão que está sendo e vai ser endereçada, Barbeiro. Só que eu falo isso e digo, ó, Brasil, você tem uma oportunidade, né? Você tem aí, sabe, você não vai perder o bonde mais uma vez na história, né? Quer dizer,
essa oportunidade precisa que o país retome o seu caminho. Nós tínhamos problemas num passado recente, nós bancamos a Rio 92 para mudar, virar a chave da nossa imagem internacional e do nosso trabalho nacional. Nós criamos instituições, nós debelamos a ilegalidade na Amazônia. Cada governo quer ser pai dessa criança, mas não foi um governo só, vários governos foram agindo, né? Tem mão de todo mundo, tem mão do Sarney, que criou o IBAMA, tem mão do Collor, que criou o Ministério do Meio Ambiente. Quer dizer, fomos acumulando, organizando instituições, uma legislação, né? E aí criamos tecnologia para monitorar, sabe, a floresta através de satélites, por imagem, fortalecemos as nossas agências governamentais. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: o que está hoje tirando brilho do nosso país, numa hora em que nós deveríamos estar brilhando no mundo com protagonismo, é uma coisa que nós sabemos como corrigir. Nós temos a receita de bolo porque nós já fizemos, né? Isso é que é importante. Então, assim, eu acho que essa questão está endereçada, eu acho que é uma oportunidade para o Brasil. A preço de hoje, nós estamos deixando sair entre os dedos essa oportunidade, nós precisamos fechar a mão, e fechar a mão objetivamente fazer a nossa parte, fazer o nosso dever de casa. Eu acho que eu paro por aqui, que é um assunto que eu sou particularmente entusiasmado com ele, como vocês podem perceber. Total empolgação. Parabéns, Paulo. Eu queria dizer para o Flávio Bittelmann, Mário Ernesto Humber, nosso presidente do Conselho Consultivo de PNBE, Natanael Silva e Daniel Brito, que a gente vai encaminhar as perguntas, Célia Tilken também, que a gente vai encaminhar as perguntas de vocês para o Paulo Artung e depois ele responderá diretamente. Paulo, muitíssimo obrigado. A gente sabe da sua agenda lotada. Brigadíssimo, foi encantador. Adoramos estar com você essa tarde, essa noite. Muito obrigado, viu, Paulo? Excelentes comentários, muito ricos. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, viu? Nós queremos também deixar uma palavrinha para o professor Edson Simoni, até você poder conhecê-lo, nosso reitor, que está aqui conosco já. Então, professor Edson, quero deixar você para fazer o encerramento. E, Fábio, muito obrigado também, o PNBE, Dilson, que já esteve conosco. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Edson, Fábio, Paulo, né, sobretudo. Muito obrigado pela generosidade, disponibilizar o seu tempo, de compartilhar aí o seu conhecimento e experiência relevantes, um tema super importante, né? Eu diria que é o tema, né? É o tema para o Brasil. Tentando fazer até num esforço aqui de síntese, a gente tem desafios sociais e ambientais aí pela frente que estão gerando um questionamento cada vez maior sobre o papel dos negócios na sociedade, né? Como o Paulo falou, muito bem falado aqui, por pressão cada vez maior de consumidores, investidores, governos, outras partes interessadas, como colaboradores, né? No contato com jovens, eu vejo cada vez mais que a forma como a empresa lida com questões sociais e ambientais é um fator importante aí na decisão, inclusive, de onde esse jovem quer trabalhar, né? É um recurso fundamental para as empresas. Então, por essa pressão, empresas e empresários estão sendo chamados a uma revisão das suas práticas. E acho que ficou bem claro aqui também, mais do que uma ameaça, o caminho para uma economia mais sustentável deveria ser encarado como uma oportunidade para um país com as características que tem o Brasil. Como escola de negócios, que a FECAP nós temos a responsabilidade de preparar as novas gerações de líderes para uma visão e atuação consistente com as demandas e oportunidades atuais e das próximas décadas. E é nesse sentido que eu vejo esse como o tema da vez, né? Ou a gente assume um papel de protagonismo, ou nós vamos ficar atrasados nessa frente ambiental, sobretudo. A gente tem uma responsabilidade grande também de colaborar. Foi só como...
Aparentemente o Edson caiu, foi isso? Congelou. Bom, eu acho que até aí para respeitar o tempo, sobretudo do Paulo, de todos, né? Deve ter caído realmente a internet. Eu dou sequência aí agradecendo mais uma vez. E o Paulo, se você quiser fazer as últimas palavras, em seguida nós encerramos. Exatamente. Queria saudar o nosso reitor, né, que entrou agora no final, mas pela fala acompanhou o nosso debate, e terminar como comecei, parabenizando a FECAP e ao PNBE pela organização desse fórum, né? Volto a dizer, as máquinas são maravilhosas, mas não substituem os homens, as mulheres, as lideranças, né? Por isso que nós precisamos formar gente com capacidade de tocar o país para frente, tocar as empresas para frente, tocar a sociedade para frente. Então, assim, eu acho que esse é o exercício que nós estamos fazendo hoje. Uma boa noite a todos e foi um prazer estar junto com vocês. Obrigado. Excelente. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Muito obrigado a todos. Há 118 anos, 2 visionários se juntaram para criar a primeira escola de comércio do Brasil. De lá para cá, a FECAP não parou de juntar. Juntamos sonhos, somamos esforços, aproximamos talentos e empresas. Juntamos quem é diferente, unimos fronteiras, colecionamos conquistas. Somamos conhecimento, unimos a tradição e o novo. Juntos, misturados, conectados. O que nos junta vai além do espaço físico da sala de aula. O que nos une é o espírito alvarista de trabalho em equipe, cooperação e inovação. Estar junto é ter alguém com quem contar. Estar junto é ter alguém para nos incentivar. Junte-se a nós. Juntos, iremos cada vez mais longe. Na FECAP, a gente realiza juntos. FECAP. 118 anos juntando tradição e juventude.